Aprovou agora há pouco o projeto que criminaliza a homofobia. Que boa notícia! A proposta, que ainda precisa passar por nova votação antes de ir para a Câmara, foi analisada na véspera do STF para retomar o julgamento sobre o tema. O projeto de lei pretende incluir na lei do racismo os crimes de discriminação contra a orientação sexual ou de gênero. O assunto está em pauta. Aí não foi aprovado, não. Está em pauta no Superior Tribunal Federal, que deve analisar essas duas ações pedindo a inclusão da discriminação de pessoas LGBT na lei do racismo. Como vocês veem essa discussão? A gente teve inclusive quarta-feira passada, a gente discutiu com o pessoal do Instituto Polis aqui sobre a importância de realmente criminalizar os crimes de LGBTfobia. Sim, é uma discussão bem complexa, né? A gente fez esse evento sexta-feira passada lá no Polis para discutir, né, direito à cidade e LGBTfobia, e essa questão da criminalização foi posta também em pauta. Acho que tem várias questões aí para discutir. Primeiro, é analisar o que aconteceu com a lei que combate e criminaliza o racismo de lá para cá. Porque a ideia da criminalização é equiparar as condutas da lei do racismo também para outras condutas discriminatórias, né? Pouco se condenou no Brasil em relação às práticas racistas, é importante dizer isso, né? Então, por mais que nós sejamos favoráveis à criminalização e à equiparação também, né, dos atos LGBTfóbicos, considerando que isso é uma violência que vitimiza, acaba com a vida, destrói psicologicamente as pessoas, assassina as pessoas, né? Então é importante pontuar isso do ponto de vista jurídico, mas também fazer uma reflexão sobre a efetividade dessas medidas. Então, se a gente analisar os dados dos crimes de racismo no Brasil, de ódio racial, pouco se condenou. São crimes, muitas vezes condutas que são difíceis de comprovação também, né? Muitas condutas racistas são difíceis de comprovação na legislação. Então eu acho que é um avanço, né? É um ganho, mas nós sempre temos que fazer uma leitura de que esse ganho ele não é pleno, nós não podemos deixar de avançar nesse aspecto. Nem a população negra, nem o movimento negro tem plena consciência disso, de que a lei que criminalizou o racismo é uma lei em si mesma, é uma vitória em si mesma, porque não é, nem os movimentos LGBTIs no Brasil também têm essa consciência. Henrique, onde é que a lei emperra? Quando a pessoa vai a uma delegacia ou é numa instância superior, onde é que as pessoas chegam e convencem a pessoa de que ela não sofreu racismo? É no primeiro contato com a lei? Eu acho que a Tauá também tem assim, experiências para compartilhar, né, que a gente acompanha. Assim, a legislação ela exige que depois se desencadeie toda uma estrutura de atendimento. Então, só para dar um exemplo muito sensível em relação à questão da LGBTfobia, acho que a Tauá também tem casos sobre racismo. Por exemplo, hoje nas delegacias, se vai se denunciar um caso de LGBTfobia, e mesmo que amanhã se decida pela criminalização, não existe um campo na delegacia em que o policial pode fazer aquele registro. Então, ele não entra na estatística, eu não consigo, né, apontar aquilo como um crime LGBTfóbico. Então, tem uma dificuldade burocrática, tem uma dificuldade no atendimento, em receber aquela pessoa também no estabelecimento público. Isso faz com que alguns estados, por exemplo, ano passado, o estado do Ceará, que é o estado onde teve o assassinato de Dandara, né? Mulher trans, dentre outras, muitas assassinadas no Ceará. Isso fez com que o estado do Ceará emitisse um relatório dizendo que não teve crimes LGBTfóbicos no ano passado, porque não houve o registro adequado. Então, isso é um dos problemas. É a comprovação, né, o que o Henrique está falando. Como é que a gente comprova um crime de racismo? Houve um xingamento ele não é algo que a gente deve pormenorizar, porque é algo que vai afetar essa pessoa moralmente, psicologicamente, e dependendo da situação ainda maiores prejuízos. Mas como é que você faz essa comprovação para poder enquadrar isso como um crime? Eu acho que esse é um grande desafio que está colocado para os casos de racismo e também na situação de LGBTfobia, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Isso fica sendo colocado na televisão como algo totalmente normal, banal, cotidiano, e a gente não consegue nem tipificar isso quando a gente vai numa delegacia e precisa narrar situações de crime, a gente não consegue tipificar porque o Estado não está preparado para acolher, para poder fazer o atendimento adequado para essas pessoas. Então, sim,
Para a gente isso é fundamental, é um avanço, mas a gente tem que ver se esse avanço vai estar acompanhando uma estrutura para poder dar conta, como é no caso do racismo, de uma redução efetiva, que a gente sabe que não é. O Brasil continua sendo racista, a gente vê o nosso horizonte é um horizonte ainda muito distante de equiparação de renda, de redução de desigualdade, de redução desse racismo. E com relação à LGBTfobia é a mesma situação, né? Agora, vocês acreditam que se houvesse, aliás, não sei se existe delegacia específica para crimes raciais. Existe? Já existe? Existem alguns estados, tem, e também alguns estados, poucos, têm delegacias específicas para o atendimento de crimes que envolvam pessoas LGBT. Obviamente, bem menos, né, porque os crimes de racismo já estão institucionalizados, já existe lei penal sobre isso, então a estrutura da segurança pública já foi se organizando, então alguns estados têm delegacias próprias especializadas, menos em relação a crimes LGBTfóbicos, mas a tendência, como aconteceu, por exemplo, depois da Lei Maria da Penha, é que esses órgãos especializados também comecem a se estruturar. Isso é um ponto importante da legislação, né? Por mais que nós digamos aqui, olha, a legislação não resolve o problema, como o professor Adilson Moreira sempre pontua, né, nos escritos dele sobre discriminação, esse tipo de legislação ela vai apenas atingir aquela conduta da discriminação direta, que é quando eu cometo um ato racista, mas ela não vai dar conta do racismo estrutural, do racismo institucional, também não vai dar conta da LGBTfobia estrutural que permeia a nossa sociedade. Então nós sabemos dos limites, mas ela é importante por isso. No momento em que eu tenho uma legislação, ela também dispara a necessidade de ter uma organização melhor dos serviços públicos, inclusive delegacias para atendimento especializado. Agora, quando a gente temos um Congresso bastante conservador, tem um presidente que não admite que o racismo exista, deu uma entrevista recentemente falando que o racismo é coisa do passado, e a gente tem um STF que falou que não ia debater a questão do aborto, por exemplo, que é uma questão iluminista, porque a sociedade não está pronta para isso. Então, por onde avançar? Como que a gente avança no sentido de acabar com o racismo, de conscientizar melhor as pessoas, de criar políticas públicas? Como avançar? Acho que não tem como a gente abrir mão dessa disputa do Estado. Sim. Por isso que a gente falou que as cotas, por exemplo, e todas as outras políticas de ações afirmativas são fundamentais. A gente tem no Brasil um estatuto de igualdade racial, é importante dizer isso, e a gente tem que fazer valer esse estatuto. Então, a gente não quer abrir mão desse lado da mobilização para incidir em políticas públicas, mesmo no momento que a gente está vivendo. É um momento mais delicado, a gente tem dificuldades, mas a gente não quer sair desse embate. Isso é um lado. E o outro, acho que está um pouco no campo do imaginário mesmo, do cotidiano, da gente conseguir discutir, trazer isso à tona, que é uma situação do dia a dia. Como é que a gente consegue criminalizar algo que é vivenciado dia a dia? A gente está num país onde um segurança, ele mata uma pessoa no supermercado à luz do dia e, obviamente, que essa pessoa é negra e se a gente for desenhando os perfis, isso é naturalizado. Então, a gente tem uma situação de racismo, que é algo que é crime, como algo naturalizado e, às vezes, colocado em tom de piada. Então, esse campo do imaginário também social é algo que a gente precisa estar trabalhando na educação, com os movimentos sociais, nos diferentes espaços institucionais. O nosso racismo ele é institucionalizado. Então, o caminho para a gente enfrentar isso também tem que ser um caminho institucional, né? Agora, a juventude negra, todo mundo sabe, está sendo dizimada nas periferias da cidade. E aí a gente fica pensando, quer dizer, a juventude, o futuro da nação, está nessas circunstâncias, né? Posso fazer só uma observação? O presente, né? O Brasil hoje tem 25% da população jovem, mas a gente está num processo de envelhecimento. Sim. Então, essa juventude hoje representa o nosso momento presente, a possibilidade de fazer mudança hoje, e daqui a pouco a gente vai estar num país totalmente diferente. E essa juventude está sendo assassinada hoje. Pois então, é. Isso é bem... Eu acho que o que é super importante também pontuar sobre os índices de violência é que há muitos anos nós temos, os movimentos todos, especialmente os movimentos negros, têm denunciado que essa violência é uma violência que tem um perfil genocida, né? Que ela se dirige a um perfil, né, específico da nossa população, que é uma população negra, especialmente pobre, que, né, vive em territórios mais periféricos.
e até então muito masculina, né? Homens jovens negros. Mas é importante também a gente pontuar que essa violência tem crescido significativamente contra mulheres negras. Os últimos estudos de mapas da violência no Brasil revelam que enquanto a violência contra mulheres brancas teve uma diminuição, a violência contra mulheres negras aumentou. Então, antigamente se dizia que a violência cometida contra mulheres eram violências sexuais, contra jovens negros da periferia era a violência letal, os assassinatos. Hoje, as mulheres negras também passam pelo mesmo patamar de violência letal, se não igual ao dos meninos, dos rapazes, mas cada vez mais crescente. Então, é uma violência generalizada contra a população negra, tanto masculina como feminina. Henrique, sem contar o encarceramento também, né? Que é outro dado que mostra como vem sendo ampliada. E, de novo, a questão da desigualdade. Se a gente for olhar a situação de uma mulher branca, a gente tem uma redução nesses índices de violência. E nesse mesmo período do mapa da violência, como isso amplia quando a gente fala de uma mulher negra. Então, quem morre hoje no Brasil tem uma cara, tem uma cor e tem uma idade. É o jovem negro de periferia e favela. Mas isso também a gente vê agora ampliando no outro campo, que são as mulheres negras. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.